Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais do vídeo da playlist Entendendo os Componentes Eletrônicos. A gente está fazendo uma parte 2, tá? Do último vídeo que nós fizemos aí, que foi a respeito, né, do divisor de tensão, né? Uma coisa que a gente precisa deixar bem clara, e é o que a gente vai entender hoje, né? Por que a gente não pode usar o divisor de tensão, ou porque não devemos usar o divisor de tensão como uma fonte de alimentação, tá? Por exemplo, né, o circuito, né, que a gente está fazendo aí de experiência, né, tem uma tensão de entrada, né, passa por dois resistores, R1 e R2, né, entre o ponto central ali, né, que está marcado Vout, e o GND, eu tenho uma saída, né, proporcional ao divisor de tensão. Então nós fizemos algumas experiências aí, por exemplo, se eu colocar 10 volts na entrada, dois resistores de 1K em série, né, ali no meio, né, pelos resistores serem de valores iguais, entrando 10 volts, né, eu teria 5 volts ali na saída. Então por que não poderia usar, por exemplo, né, esse meio aqui como uma saída, né, de uma fonte? Eu tenho 10 volts, eu queria 5 volts na saída. Então eu colocaria os 10 volts, dois resistores de 1K, ou dois resistores de valores iguais, e ali no meio eu teria, né, os 5 volts. Né? Então por que, né, que o divisor de tensão não deve ser usado como uma fonte de alimentação? A gente vai fazer algumas experiências aqui na bancada, tá? E é isso que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Tá? Eu vou preparar a câmera aqui, né, colocá-la numa posição melhor, né, para a gente falar, né, um pouco mais da teoria a respeito desse tema, né? E em seguida a gente vai fazer, né, testes, né, práticos aqui na bancada, tá ok? Eu vou preparar tudo aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom pessoal, vamos lá então, tá? Um divisor de tensão resistivo, né, ele pega uma tensão de entrada, né, e entrega, né, uma tensão na saída aqui, né, proporcional, né, proporcionalmente menor do que aqui na entrada, né? Então baseado na queda de tensão, né, provocada em cada resistor, né, ele vai entregar uma corrente, né, que entrega os dois que atravessa aqui, né, os dois resistores em série, né. A fórmula básica a gente já tinha visto, né, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui no cantinho da tela. Tensão de saída, né, é igual a R2, tá, que divide R1 mais R2 multiplicado pela tensão de entrada, ou, né, a tensão de entrada vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? Então essa é a fórmula normal, né? A fórmula, né, do divisor de tensão. Né? Então antes da gente conectar qualquer carga aqui nesse ponto aqui, certo? O circuito ele já consome uma corrente fixa, né, para poder manter, né, essa queda de tensão em cada um. Né? Lembrar que a queda de tensão em cada um é proporcional à corrente, né, e à resistência de cada um deles. Né? Então, se a gente for pensar que quanto que circula de corrente aqui já, a gente basta, né, um circuito em série, né, basta somar R1 com R2, né, ou seja, 1K mais 1K, eu tenho 2K ou 2.000 ohms, né, de resistência. Então, imaginando a corrente de entrada aqui, vamos imaginar que a nossa tensão de alimentação aqui seja 9 volts. Né? Então, a gente vai pela lei de ohms. Né? Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, se eu tenho 9 volts, se eu divido pelos 2.000 ohms, eu vou ter uma corrente atravessando aqui de 4,5 miliamperes. Tá? O problema é da carga em paralelo, né? Por que falha como fonte? Por que nós não devemos usar ela como fonte? Bom, quando a gente fala em usar o divisor de tensão como uma fonte, né, a gente está dizendo colocar uma carga aqui ligado, né,
entre o ponto de saída e o meu GND, ou seja, em paralelo com R2. Ficaria isso aqui, ó, certo? Então tá aqui, né, o meu R1, R2, né? E aqui a minha carga, tá? Ou seja, RL, né? A gente chama de carga, resistência de carga. R resistência de load, né? Ou de carga. Mas o que define uma carga na prática, né? Então, em eletrônica, né, em teoria de circuito, o termo carga, tá? Ou load, né? Que a gente geralmente vê L, né? De load, né, não se refere necessariamente a um componente físico, tá, específico, como um resistor, por exemplo, né, que a gente vai fazer na experiência de 10K, né, ou uma lâmpada, né, mas sim qualquer elemento que drena corrente, né, de um ponto do circuito. Então um sensor, um LED, um motor, um resistor, a base de um transistor ou um relé são cargas, né, com características de consumo variado. Tá? Cada um vai ter o seu consumo de corrente variado. Então, portanto, né, tudo que for ligado em paralelo aqui com R2, né, ele vai drenar alguma corrente desse nó aqui, ó, certo? Que estará atuando como uma carga, né, nesse divisor, ok? Então, todo o circuito componente ligado na saída, né, do divisor se comporta como uma carga, porque passa a compartilhar, ou entre aspas, aí, disputar a corrente que vem aqui de R1, né? O que muda de um circuito para o outro é a impedância que essa carga tem, né? Carga de baixa impedância, por exemplo, motor, relé, resistor de valor pequeno, ele drena muita corrente, né, que vem aqui de R1, certo? Então ele reduz drasticamente, né, a resistência equivalente aqui, que aqui eu vou ter uma resistência em paralelo com a outra, eu vou ter uma resistência em paralelo, né, e derruba essa tensão aqui no divisor. E uma carga de alta impedância, por exemplo, a base de um transistor está bem dimensionado, né, por isso que a gente usa muitas vezes, né, isso aqui como polarização de base no transistor. Né. A entrada, por exemplo, de um amplificador operacional, o pino de um microcontrolador, ele drena uma corrente insignificante. Então ele mantém, tá, a resistência equivalente aqui, né, muito igual a R2. Né, e preserva, né, essa tensão de saída aqui estável. Bom, quando a gente conecta uma carga, né, RL aqui na saída do divisor, essa carga fica em paralelo, tá, com o resistor R2. Então isso altera a resistência equivalente do circuito. Tá? Então vou colocar a fórmula aí no cantinho. Então a resistência equivalente aqui, certo? R2 com RL, é o seguinte, tá? A resistência equivalente é igual esse vezes esse, dividido por esse, mais esse, que é a fórmula tradicional do paralelo, tá? Então vamos colocar aqui um resistor de 10K, tá? Mantém aqui os dois de 1K, e vamos colocar aqui, né, um resistor de 10K. Então 10K vai estar em paralelo com 1K. Então fazendo um cálculo, né, a gente vai ter 1000 vezes 10.000, dividido por 1000, né, mais 10.000. A gente vai ter então uma resistência equivalente aqui de 909 ohms. Então a nova tensão de saída aqui, né, vamos voltar lá para a fórmula do divisor de tensão, né, vai ser o seguinte, né, a V de saída é igual Vin, né, que é meus 9 volts, né, vezes, agora é o seguinte, R2, quanto vale R2 ou R equivalente? É 909 agora, não é mais 1K, dividido, né, por 1000 mais 909. Então eu vou ter aproximadamente aí uma tensão de 4,3 volts, né? Então a gente vai medir isso na prática, né? A gente vai fazer essa prática e vai entender como é que essas coisas acontecem, tá? Então eu vou preparar tudo aqui, né? Eu estou com o circuitinho já aqui praticamente montado aqui, mas eu vou ligar multímetro, né? Vou colocar aqui todas as conexões para a gente fazer a nossa primeira prática, né? Entender o que está acontecendo. A gente já volta. Bom, pessoal, eu estou com o circuito aqui montado, tá? Esse multímetro está medindo a tensão sobre R2, tá? Que é justamente onde a gente vai acrescentar a carga. E esse multímetro está medindo a corrente, tá aqui ó, em miliamperes, né? A corrente total do circuito, ou seja, que alimenta o circuito inteiro. Então eu estou aqui com os dois resistores de 1K, né?
E tendo dois resistores de valores iguais, eu tenho lá 9 volts de alimentação e eu tenho metade da tensão em cima de cada um. Então, praticamente aqui 4,5 volts, né? Que é a tensão que está sobre R2, tá? E aqui é a corrente total do circuito. Então, vamos lá. Lembrar o seguinte, quanto maior a resistência, a impedância da carga, tá? Menos ele vai afetar o circuito. Né? No caso, a gente vai começar com 10K, a gente vai ver que a resistência equivalente vai ficar muito próximo, né, do valor da resistência de R2. Então eu vou colocar a fórmula aí para vocês verem, tá? Porque a gente vai calcular primeiro a resistência equivalente, depois a tensão de saída, considerando a resistência equivalente, e a corrente total do circuito, né? Então primeiro aí, com resistor de carga de 10K, tá? Eu estou aqui com o resistor de 10K, que a gente vai colocar ali, tá? Em paralelo. Então a gente vai ver o seguinte, ó, primeiro eu vou colocar o desenho aí, tá, de onde eu vou colocar no circuito, tá? Então tá aí o circuito. Então eu tenho aí R1 e R2 de 1K. E depois eu tenho aí, né, em paralelo com R2, né, o RL, que a gente vai chamar de carga, que é a resistência load, né, a resistência de carga, tá? Então eu vou alterar sempre a carga. Então eu vou começar aí com um resistor de 10K, tá? Vou colocar a fórmula aí agora. Então, primeiro a gente precisa achar a resistência equivalente, tá? Porque está em paralelo aí, R2 com a carga. Então, qual que é a fórmula, né, para achar a resistência equivalente? Então, é R2 vezes o RL dividido por R2 mais RL. Então, vai ser 1K vezes os 10K que eu vou colocar primeiro, dividido por 1K mais 10K. Tá? Fazendo a conta aí, vai dar 909 ohms. Tá? Essas continhas eu vou disponibilizar para vocês. 909 ohms, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, com o divisor de tensão, agora considerando, né, que eu não tenho R2 como 1K mais, ele é uma resistência equivalente agora de 909 ohms. Então fazendo a continha aí, ó, tensão de entrada, é a resistência equivalente, né, que é o antigo R2, dividido por R1 mais a resistência equivalente. Fazendo as contas, né, aquela tensão que era 4,5 caiu para 4,28. E a corrente total do circuito, tá? Que é a tensão de alimentação, tá? Dividido pela resistência total. Lembrar que as duas resistências estão em série. Então R1 vai estar em série com a resistência equivalente. Então 9 dividido, né? R1 é 1K, né? E a resistência equivalente 909. Então a corrente total do circuito, né? Vai cair para 4,70. Aliás, vai aumentar, né? Para 4,71, tá? Então vamos lá colocar agora o resistor de 10K aqui, ó. Prestem atenção nos valores, tá? Coloquei aqui, ó. Certo? Bom, notem aí, ó, que de acordo com o cálculo, tá? Vou colocar de novo aí o cálculo, né? O Vout, né? Que estava próximo aí de 4,5, caiu, né, pelo cálculo nosso 4,28, aqui caiu para 4,25, tá? Considerando aí a tolerância dos equipamentos, tá? Dos componentes. E a corrente, tá? A tensão caiu e a corrente total do circuito aumentou, certo? Nossa conta deu 4,71, aqui 4,8, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir o valor da resistência, eu vou tirar o de 10K, ó, certo? Anotem meus valores aí. Vou tirar o de 10K, né? Vou mostrar o cálculo aí agora considerando 1K. Tá? Considerando 1K, a resistência equivalente, que antes era 909, que nós calculamos com 10K, caiu para 500 ohms. Tá? Consequentemente, a tensão de saída, né? O que vai acontecer? Ela vai diminuir. Proporcionalmente, a corrente do circuito vai aumentar. Então, eu vou colocar aqui agora o resistor de 1K. Tá? Eu vou tirar um pouquinho a fórmula aí. Então, anotem que vai acontecer o quê? Opa, escapou aqui, vamos lá. Vou colocar aqui em paralelo. Olha o que aconteceu. Tá? A tensão, né, que estava lá, 4,20, era 4,5, caiu para 4,28. Na nossa conta aí, vou colocar de novo a conta aí, 3 volts, tá? Então tá aqui, ó, 2,989, ou seja, a tensão caiu. E a corrente que estava próxima aí de 4,70, né, aumentou para 6 miliamperes, ó, né, de acordo com a conta da gente. Então vocês estão vendo o seguinte,
maior a impedância, né, menor vai afetar o circuito do nosso divisor, né? Mas conforme você vai diminuindo, né, essa impedância, essa resistência, né, proporciona que passe mais corrente. Passar mais corrente, vai cair a tensão. Tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar o de 1K, nós vamos colocar agora um de 470 ohms, vou colocar o cálculo aí, certo? Então tá aí, resistor com resistor de RL de 470 ohms, tá? O nosso circuito que anteriormente tinha uma resistência equivalente de 500, vai cair agora para 320, calculando aí, né? A tensão vai cair para 2,18 e a corrente vai aumentar. Vamos lá então. Tá aqui, ó, resistor em paralelo, ó. Olha aí, a tensão calculada aí, a tensão, né? 2,18, aqui tá dando 2,16. A corrente total, 6,81, aqui está dando 6,91. Então é isso que vai acontecendo, né, gente? Lembrar que se a corrente está aumentando, né, lá no começo do circuito, deixa eu tirar o resistor aqui, ó, certo? Eu vou tirar esse resistor aqui, ó. A nossa corrente inicial era 4,5 mA, mas conforme eu vou diminuindo, né, o valor da resistência e da carga, tá? Essa corrente vai aumentando. Vai aumentando até quanto? Dependendo do valor da carga. Por isso que eu falei, usar como tensão, variando essa carga, tá? Que a gente coloca lá, a gente varia totalmente a tensão no circuito, ó, a tensão que lá no começo, né, com dois resistores iguais, era 4,5 para cada um, agora a parte de baixo está com 2,1. Né? E aumentando a corrente, gente, proporcionalmente vai aumentar a potência de dissipação em cima dos resistores, né? Vai chegar um ponto que o resistor vai acontecer o quê? Ele vai queimar, ele vai aquecer demais e vai queimar. Lembrar que potência é igual tensão vezes corrente. Se eu aumento a corrente, eu vou aumentar a potência e o resistor não vai aguentar. Ok, pessoal, tá? Eu vou disponibilizar todo esse material, tá? Então vocês entenderam, né? Por que eu não posso usar o divisor de tensão como uma fonte de alimentação? Ah, legal. Eu tenho lá 10 volts, coloquei dois resistores iguais, eu tiro 5 volts ali no meio. Você tira os 5 volts. Sem carga. A partir do momento que você coloca a carga, essa carga influencia diretamente no comportamento do circuito. Varia a tensão, varia a corrente, varia a potência. Tá ok? Lembrar que a potência, gente, é o produto da tensão pela corrente. Tá? Então, se eu vario os dois, né, eu vario a potência. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, tá? O like é bastante importante pra gente. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, né? Quando fizer a inscrição, não esquece de marcar o sininho para receber as notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso grupo lá de WhatsApp, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.